Como é que é o controle emocional de uma atleta profissional de vôlei? É, hoje é até algo muito importante que muitos clubes eles têm psicólogas que oferecem ali já essa preparação e é algo que realmente precisa ser feito. Tem as que optam por fazer por fora, enfim. Mas o ambiente, já por si só, quanto mais você passa por isso, mais você vai se acostumando, né? Então, quando você passa por isso a primeira vez, é difícil, é muito difícil. Pega uma torcida do Osasco É, contra, assim, é exatamente. Aí, punk, hein? é isso mesmo. Então você vai sacar no 13-13, 14-13 para outro time. Como é normal, não tem como a gente dizer que, ah, não, tá tudo bem. Mas aí você vai passando isso a primeira vez, vai passando a segunda vez, vai passando a terceira vez. Não que fica fácil, mas pelo menos você já sabe melhor Uhum. como lidar com aquilo, né? Não é uma novidade. Então, eu acho que. é, a gente é exposta a essas situações tantas vezes que a gente vai aprendendo com isso. Então, por isso que estar jogando é muito importante. Tem jogadoras, né, que acabam indo, por exemplo, para time grandes. Eu fui para o Minas e eu fui reserva. Eu jogava em Barueri, era titular, e quando eu fui para o Minas, eu fui reserva. Então, eu passei por essas situações poucas vezes, porque eu estava mais do lado de fora. Só que para mim foi uma experiência maravilhosa de estar no meio de jogadoras mais experientes, ter outra visão, morar em outro lugar, até pela vida pessoal também foi muito importante. Mas eu tinha na minha cabeça que para que eu evoluísse, eu precisava estar sendo exposta a essas situações. Então aí eu voltei para um time menor, mas onde eu jogaria. Porque é aí que a gente vai aprendendo, Sim. né? Se a gente ficar só na nossa zona de conforto, a gente não evolui. Então, estar sendo expostas essa situação é o que vai ajudando. Quanto mais vai Tá passando, vendo? No momento do saque ali, quando a gente fica lá, o ginásio inteiro, ace, tá ajudando a, aí, jogadora a ter mais passando a controle. confiança. O duro é quando é o contrário, fica o ginásio É. inteiro gritando, errou, errou, errou. É. Ai, Mas Jesus. isso é importante até na hora do treino, sabe? Às vezes eu vou sacar na hora do treino e eu já consigo, eu fico imaginando como se eu estivesse no jogo. Sério? Porque se a gente Caramba. treinar ali no treino como se não fosse Sem jogar, público, exatamente, é muito mais fácil, né? o Porque na hora impacto da vai ser pressão. maior. Então aí, esse exercício de você tentar trazer a situação do jogo para o treino é também o que te ajuda. Então eu, por exemplo, um exemplo de como lidar com isso era dessa forma. Eu tô pensando que eu tô no jogo, tem uma torcida gritando, eu tô sacando num 24-23. Então, por mais que não seja exatamente igual, mas já te traz uma consciência maior, né? E aí isso vai te preparando É, tá vendo? um pouco Cabeça de mais. atleta realmente é muito É diferente da diferente. gente, né? E tem muita gente, por exemplo, que usa uma ferramenta, alguma para relaxar depois do trabalho, né? Por exemplo, o cara sai do trabalho, aí vai lá pro happy hour, lá com os amigos, enfim. E como é que é o pós-jogo, assim, num dia de pressão mesmo, que o jogo foi pegado? É fácil se desligar? Tirou o uniforme ali, acabou? Como que é isso? É difícil porque acaba também dependendo muito do nosso resultado, né? Então, não tem como você perder um jogo e, tá tudo bem. Por mais que você vá para sua casa, aquilo fica na sua cabeça. Então, por exemplo, eu depois de jogo, eu não durmo. Então, eu vou dormir lá para 5, 6 horas da manhã, porque. Adrenalina. Exatamente. E ainda mais se você perde, você fica com aquilo na sua cabeça. Então, ai, aquela bola que eu errei, ai, aquilo que eu poderia ter feito, ou aquilo que eu poderia ter feito melhor, e aquilo fica ali martelando na sua cabeça, porque é uma coisa que não que dependia totalmente de você, mas que eu sei que eu poderia ter contribuído um pouco melhor. Então, o pós é dessa forma na nossa cabeça, mas o que a gente pode fazer para descansar é realmente descansar, porque atleta, a gente pelo menos, quando a gente tem folga, a gente quer dormir, a gente quer descansar. É uma coisa que a gente preza muito, porque já é tão corrido, já é tão puxado, que o tempo que a Entendi. gente quer. Por mais que você tenha essas técnicas, né? Tanto no treino, como você acabou me surpreendendo com a sua resposta, que eu jamais imaginaria que pudesse
você já treinar com um pensamento, já vivendo aquela experiência que você vai ter, e o pós, né? Mas como que você acha que Jesus, conhecer a Cristo, conhecer a palavra, te ajuda nesse controle emocional do pós, do pré e do pós-jogo? Olha, primeiro, eu tenho uma frase, eu não sei de quem que é, e ela diz mais ou menos assim, que é pra gente trabalhar e fazer as coisas como se tudo dependesse da gente, e pra gente orar como se tudo dependesse de Deus. Uau. Então, naquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar bem, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, essa parte que diz respeito a mim, isso eu preciso fazer o meu melhor e com excelência. E me preparar da melhor maneira. Agora, o que eu não posso fazer, aí é só com Deus mesmo. Então, eu entendo que sempre antes de jogar, eu sempre faço isso. Eu oro e eu falo, Senhor, eu me preparei, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Mas a tua palavra diz que sem o Senhor eu nada posso fazer. E eu sei que apesar de ser um dom, um talento que o Senhor me deu, de jogar vôlei, essa habilidade que o Senhor me deu, eu sei que é o Senhor que me faz jogar. Eu sei que é o teu espírito em mim. Então, eu, eu não confio, apesar de ter feito tudo, em mim. Apesar de confiar no trabalho que está sendo feito, mas eu não deposito isso em mim. Então, Senhor, me ajuda, sabe? Me ajuda a fazer o que eu treinei. Me ajude nos momentos de medo, porque tem esses momentos de medo. A sua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Então, eu creio nesse espírito de poder e é Ele que me capacita nessas horas. Então, me dê sabedoria, me dê discernimento, sabe? Então, é confiar realmente no Senhor naquilo que eu não posso fazer. E isso me traz tranquilidade. Não que vai dar tudo certo, não Não, vai, porque não não tem é assim, garantia, né? exatamente. Mas o meu posicionamento quanto a isso, e a minha dependência do Senhor é realmente totalmente nele. Por mais que eu faça tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, às vezes, em momentos difíceis, dentro da quadra, quando vou dar o exemplo do saque. Às vezes eu tenho que sacar num momento difícil. Ali eu falo, Senhor, eu treinei pra isso, mas me ajuda. Eu sei que o Senhor tá aqui, eu sei que o Senhor me capacita. E aí acaba passando um monte de coisa pela cabeça, e eu sempre penso nisso. Falei, meu Senhor fez tantas coisas. O Senhor realiza tantos milagres. O Senhor abriu o mar. O Senhor transformou água em sangue. O Senhor que é Deus se fez homem. O Senhor fez tantas maravilhas. O que que é um jogo de vôlei pro Senhor? O que que é um jogo, sabe? O que O que que é que é essa rede? Você já teve rede exatamente. cheia de peixe. Isso. O que que é isso que eu posso estar sentindo se é algo tão pequeno diante de um Deus tão grande? Então, eu sei que é esse espírito que está em mim. Eu sei que é esse espírito que habita em mim. Então, é nesse espírito que eu vou.